Bom, meus amigos. Isaías 40, 3, 5, em que o próprio Deus profetiza isso aqui em Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vareda nosso Deus. Todo o vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor disse. Outra profecia que está em Malaquias, que diz o seguinte, essa outra profecia: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu tempo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Isso aqui foi o Senhor dos Exércitos que enviou essa mensagem a Malaquias. Aqui está se referindo também a Elias, a reencarnação de Elias em João Batista também. E no mesmo livro de Malaquias tem outra profecia também do Senhor dos Exércitos dizendo o seguinte. Malaquias, no capítulo 4, 5, 6, está dizendo assim, é outra profecia. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso aqui o Senhor dos Exércitos está profetizando. Outra profecia em Lucas. Aqui em Lucas, no capítulo 1, 13, 17, 19, que é o anjo Gabriel que veio trazer essa notícia para o pai de João, que se chama-se Zacarias. É o seguinte, Lucas 1, 13, 17, 19. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Malaquias, também está também Malaquias 4:5. 19. Respondeu o anjo, eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus. Fui enviado para falar-te e trazer estas boas novas. Que é outra profecia, e o anjo Gabriel confirmando a vinda, confirmando o que o Espírito Santo disse e do que o Senhor dos Exércitos, aqueles dois espíritos lá, disseram da vinda de Elias. Em Lucas, também, no livro de Lucas, está confirmando também. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías, 43:4. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas varedas, todo o vale será aterrado e nivelado, todos os montes outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Isso aqui também é o Espírito Santo profetizando o que já vinha sendo profetizado desde lá de Isaías sobre a vinda de Elias, que ia se reencarnar em João Batista. Em Mateus 11, 10, 14, Jesus Cristo também confirma. Este é de quem está escrito. Eis aí envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Aqui Jesus Cristo está afirmando que João Batista realmente era Elias. E que Elias já tinha reencarnado em João Batista. Não tem dúvida nenhuma. Muita gente dizendo por aí, não, porque isso não existe, não tem na Bíblia, não sei o que, tem. Só não tem a palavra reencarnação na Bíblia, mas aqui o Espírito Santo, o Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo, está confirmando os fatos que ocorreu dessa reencarnação de Elias em João Batista. Em Mateus também 17, 10, 3, tem dizendo o seguinte. Os discípulos de Jesus perguntaram a Jesus, mas os discípulos interrogaram, por que disse, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus Cristo respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas.
Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então os discípulos entenderam que eles falaram a respeito de João Batista, que é outra confirmação de Jesus Cristo afirmando. Em João 1,23, João Batista afirma o seguinte, quando foi perguntado se ele era Elias ou João, ele afirma o seguinte, João 1,23. Então João Batista diz, eu sou a voz que clama no deserto, conforme está escrito no livro do profeta Isaías 40:3-5. Quem é a voz do deserto? Elias. Elias passou por expiação e prova, ação e reação, carne e prova. Quando ele em 1 Reis, no capítulo 40, versículo 18, não, no 1 Reis, no capítulo 18, versículo 40, ele mata os profetas de Baal todinho decepado na cabeça, Elias. Quando ele reencarna em João Batista, ele passa pelo mesmo processo também. Então, vamos lá. Mateus, Jesus disse o seguinte, então Jesus lhe disse, embainha a tua espada, pois todos os que lamam da espada, a espada perecerão. E 1 Reis 18:40 disse a Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles e Elias os perdeceu ao ribeiro de Gizum e Elias matou. Mateus 14:10 e deu ordem e decapitou a João no cárcere. Aqui Elias já reencarnado passou por esse karma aqui. Do jeito que ele matou os profetas de Baal, também aconteceu com ele. Decoraram a cabeça de João Batista, já reencarnado. Em João 3:11-3, Jesus Cristo diz, em verdade te digo, que nós dizemos que sabemos, e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Ninguém subiu ao céu. Jesus está dizendo aqui que ninguém subiu ao céu. E lá em 1 Reis, no capítulo 2:11, diz que ali subiu ao céu um redemoinho. Mas não foi verdade isso. Porque mais adiante, Elias manda uma carta ao rei Jorão. Ou então isso foi o quê? Foi uma psicografia, tipo Chico Xavier? Não foi. Porque Jesus está afirmando. Ninguém subiu ao céu a não ser ele. Em Crônica 21:12-20, Elias enviou uma carta ao rei Jorão. Em 2 Reis 8:16-24. Ou foi uma psicografia tipo Chico Xavier? Em Hebreus 11:1 está dizendo o seguinte, ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que se não veem. João 17:18, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João, evangelista. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim, jamais tem de ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Isso aqui é Jesus Cristo dizendo que ninguém jamais viu a Deus. Aquela história que Moisés viu a Deus, que Adão viu a Deus, aquela história ali, tudo é figurada, simbologia. Em João 6:44-46, não que alguém tenha visto o Pai, salvo que aquele que vem de Deus, este o tem visto. Isso aqui é Jesus Cristo falando. Mateus 11:27, tudo me foi entregue com meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Isso aqui é Jesus Cristo afirmando. Em Gálatas 3:10, todos com a posição das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Gálatas 3:13, Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aqui é o apóstolo Paulo. Trindade, Pai. Êxodo 21:2, 3, 4, 5, só existe um só Deus. Filho, Jesus Cristo, João 17:1-26, é seu mensageiro. O Espírito Santo, 14:26, João 14:26, é uma legião de espíritos, anjos, mensageiros. Por que se torna um? Porque todos são obedientes ao Pai, por isso são um, por obedecer ao verdadeiro Deus de amor que Jesus Cristo revelou. Dízimo, só quem pode receber dízimo são os sacerdotes levitas, Hebreus 7:4, 12, 14. Quem roubava a Deus era o sacerdote levita. Leia Malaquias 1:6-8 e Malaquias 2:1-4. E não você, Malaquias 3:10. Dízimo era dado em alimento e não em dinheiro. Mateus, Jesus fala isso em Mateus também, 23:23.
Apocalipse 22:6, disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, Deus dos Espíritos dos Profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. João 4:24. Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A encarnação de Josias está lá em 1 Reis 13:12. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Confirmação em 2 Reis 22:1. Encarnação de Jeremias 1:5. Encarnação de Jesus Cristo, João 1:1,6. Filipenses 2:5. Pois é, aqui é a prova da reencarnação, como vocês já viram aí. Muitos dizem, não, porque Elias não morreu. Que Elias não morreu, quem é que sabe o que foi que aconteceu com Elias? Porque Elias estava no mundo espiritual, como está dizendo aqui, que o Espírito, o Senhor dos Exércitos diz aqui, o Espírito Santo diz que ele estava lá e que ia mandar ele de volta para que pudesse reencarnar e pudesse, né, mudar a história. Mas só que essa história foi interrompida por causa do karma de João Batista, que foi cortar a cabeça dele. Quando disseram para João Batista se ele era Elias, ele respondeu não. Ele disse que não era Elias. É claro que ele não era Elias, porque ele já havia numa outra reencarnação. Foi batizado com o nome de João Batista. Elias, o povo pensava que Elias tinha vindo do céu, porque eles acreditavam, por causa da palavra na Bíblia, tem dizendo que ele subiu ao céu, eles pensavam que tinha vindo com carne e osso. Mas não. Mas já que Jesus revelou aqui que ele veio em espírito e reencarnou-se em espírito. O que é a reencarnação? É o retorno do espírito à vida corpórea. E Jesus mesmo deixa claro aqui, que ninguém jamais subiu ao céu. É isso aí, meus irmãos, um pouquinho. Que a paz do Senhor, pronto, viu?